Fala galera, professor Almir aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia nossa, marotíssima como sempre. Então vamos continuar o que a gente estava conversando, né, na nossa revisãozinha. Hoje a gente vai falar sobre o IDH dos países subdesenvolvidos, tudo bem? Para começar essa nossa conversa, é bom ter em mente que os IDHs desses países são baixos e médios IDHs, tá? Lembrando, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que leva em consideração saúde, educação e renda per capita. Saúde enquanto perspectiva de vida que a pessoa vai ter, quanto tempo que ela vai viver, quanto tempo mais ou menos que é a vida de uma pessoa nesse país, quanto tempo que uma pessoa permanece viva desde o seu nascimento, taxa de mortalidade infantil, tudo isso é considerado dentro do índice de saúde, tá bom? E educação e renda per capita, que compõem, são os dois outros pilares aí que compõem o IDH, beleza? Uma pequena revisãozinha rápida, a gente já viu isso na aula passada com maior detalhes. O grupo dos subdesenvolvidos é bastante heterogêneo. Só para deixar bem claro, assim, a maior parte do mundo está dentro do grupo dos subdesenvolvidos, tá? O grupo dos países desenvolvidos é extremamente pequeno. As pessoas não têm essa percepção, né? Fala-se países desenvolvidos e subdesenvolvidos como se fosse 50-50, né? Só que não. A menor parte, a absoluta menor parte do mundo é desenvolvida. A maior parte é subdesenvolvida. Tá bom, gente? Só para deixar isso bem claro, tá? Então vamos lá. Então, se a maior parte do mundo é subdesenvolvida, obviamente esse grupo vai ser absolutamente heterogêneo, bastante heterogêneo, tá? Tanto economicamente, quanto socialmente, quanto tecnologicamente, quanto culturalmente, tá? E aí, alguns exemplos que nós temos, Níger e Haiti, que são os países mais pobres do mundo, com a mortalidade infantil acima de 100 a cada 1.000 crianças, que entra naquele índice de saúde do IDH, tá bom? Então, com a mortalidade infantil acima de 100 crianças a cada 1.000, quer dizer que a cada 1.000 crianças que nascem, 100 morrem, tá? Essa é a taxa de mortalidade infantil nesses dois países, ao passo que nós temos Uruguai, Costa Rica e Cuba, que tem 10 mortes a cada 1.000 crianças, ou seja, no Uruguai, em Costa Rica e em Cuba, a cada 1.000 crianças que nascem, 10 morrem. Portanto, percebam, nós temos uma diferença de mortalidade infantil absolutamente expressa nesses dados. Enquanto em dois países nós temos uma mortalidade de 100 a cada 1.000 crianças que nascem, em outros três que também compõem o grupo dos subdesenvolvidos, a cada 1.000, 10 morrem, tá? Ou seja, uma taxa muito menor de mortalidade infantil. Ao mesmo tempo que nós temos China, sim, China está dentro do grupo dos países subdesenvolvidos, por mais que seja a segunda maior economia, tá? Nós temos China, Índia e Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, beleza? Eu acabei de falar, por mais que a China seja a segunda maior economia, ela ainda é um país subdesenvolvido, assim como a Índia e o Brasil, que é a nona economia do mundo. O Brasil fica variando, né? Ele sempre fica entre nona, oitava, fica variando. Alguns anos atrás ele ficava variando entre sexta e quinta, né? Enfim, a Venezuela é uma das maiores detentoras de reservas de petróleo do mundo, né? Na verdade, para ser mais específico, a Venezuela é a detentora da maior reserva de petróleo do mundo. Então, ao passo que nós temos Haiti, Níger, enquanto os países mais pobres do mundo, com taxas de mortalidade infantil muito altas, né? Nós temos também a Venezuela, que é detentora da maior reserva de petróleo do mundo. Petróleo esse que é um produto, é uma commodity, é uma matéria-prima fundamental para todo e qualquer tipo de produção do nosso planeta, né? Desde o produto mais básico até o mais complexo, a gente precisa de petróleo, tá? Então percebam que nesse grupo dos subdesenvolvidos nós temos uma heterogeneidade absurda, monstruosa. Só por esses poucos países que eu enunciei para vocês, já fica bastante nítida essa diferença. Tudo bem, gente, entre eles, tá? Como se constitui um IDH baixo? Esse IDH se torna baixo a partir de um processo histórico de formação dos países subdesenvolvidos,
Processo histórico esse que é absolutamente diferente do processo histórico sofrido pelos desenvolvidos. Bom lembrar o seguinte: os países subdesenvolvidos foram colônias dos países desenvolvidos. As economias desses países atendiam aos interesses externos. Vejam o exemplo do nosso país, o Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal só vai manifestar o interesse em colonizar de fato o Brasil, colocar gente aqui 30 anos depois. Porque outras potências europeias estavam de olho no Brasil. Do contrário, eles continuariam como estava. Durante 30 anos, de 1500 a 1530, mais ou menos, precisar os anos é bem difícil, né? Portugal basicamente viu o Brasil como um local em que ela podia expoliar ao máximo, ou seja, vou no Brasil, pego ali um pau-brasil, pego uma outra matéria-prima, uma outra madeira, um outro mineral, enfim. O Brasil basicamente era um espaço em que Portugal retirava certas matérias-primas e vendia no mercado externo. Mesmo assim, no início nem teve tanto interesse, porque não encontrou logo de cara ouro e prata. Então Portugal pegava aqueles minérios, aquelas matérias-primas de maneira geral, que estavam mais à vista ali, né, que ela conseguia explorar com maior facilidade. Né? Então, e mesmo assim, durante o processo de colonização, de fato, Portugal continuou utilizando o Brasil enquanto um espaço, um território, a partir do qual ela retirava as matérias-primas que ela iria vender no mercado externo. Mercado externo esse que, para ser mais específico, é no mercado europeu. Tá? Então, os países que hoje em dia são tidos enquanto subdesenvolvidos, lá atrás eram colônias dos países que hoje nós temos como desenvolvidos. É bom ter isso muito claro na nossa mente. Tá? Inclusive, alguns países de África e de Ásia eram colônia até pouquíssimo tempo atrás. Alguns países deixaram de ser colônia, inclusive em 1994. 94. Isso é para ser um pouco mais específico ainda, para deixar mais claro, mais nítida essa informação. No início do século XX, a maior parte da humanidade se encontrava em um estado de colônia. Vocês conseguem perceber isso? No início do século XX, estamos no século XXI, tá? Início do século XX é 1900, 1901. No início do século XX, a maior parte da humanidade se encontrava num estado colonial. Quando a gente fala de colônia, parece que é uma coisa do século XVI, né? 1500 e pouco, 1600, 1716, 17, 18, 19. Só que não, gente. Só que não. A gente tem que ter isso muito claro. Há pouco mais de 50 anos atrás ainda existiam. Pouco mais de 50 anos, eu estou sendo generoso. Pouco mais de 25, 26 anos atrás ainda existiam colônias de países europeus em África e Ásia. Isso é uma conjuntura absolutamente perversa. O que significa que ser colônia significa ser um espaço em que a metrópole, o seu dono, chega, explora e tudo que você produz tem um único foco, que é o mercado deles. O foco não é de você se desenvolver enquanto nação, enquanto país, desenvolver um projeto de desenvolvimento industrial. Não. Quando você é uma colônia, você é o espaço em que o europeu vem, explora tudo que tem que explorar, retira o que ele quer retirar, da forma que ele quer retirar, e vende no mercado dele, no mercado europeu, no mercado externo. Isso é fundamental para o entendimento de vocês. As economias das colônias atendiam aos interesses externos, mais especificamente os interesses europeus. Os países subdesenvolvidos, todos foram colônias dos países desenvolvidos. Percebem?
Se a economia desses países colonizados atendia única e exclusivamente aos interesses externos, obviamente não existia uma preocupação com o desenvolvimento econômico e social desses países. O foco era retirar o máximo possível para entregar, para comercializar no mercado europeu. Então não tem por que eu desenvolver um projeto nacional de desenvolvimento econômico. Não tem por que eu criar infraestruturas para que se desenvolva um estado de bem-estar social. Em outras palavras, dane-se a pobreza desses países. Dane-se as situações complexas que eles vivem. Eu não estou nem aí enquanto metrópole, enquanto país europeu. O que me importa são os elementos que eu posso retirar desses países e vender no meu mercado. Dane-se se as pessoas estão morrendo. E isso é fundamental de ser levado em consideração. A falta de preocupação com o desenvolvimento econômico e social significa não ligar para a vida das pessoas que estão nas colônias. Mais uma vez, em 1994 ainda existiam colônias na África. O que significa que esse quadro estava presente no nosso dia a dia até ontem. Até ontem. Não é uma coisa de centenas de anos. É uma coisa de 25 anos. 26 anos. Vocês têm que ter isso muito claro na vida, na perspectiva de vocês. Os únicos beneficiados por esse processo eram as elites locais. Os únicos que lucravam com esse processo, entre esse processo de colonização, eram as elites locais. Por quê? Porque essas elites eram aquelas que exploravam os territórios, e não só os territórios, como também as suas populações, e vendiam todos esses elementos para as suas metrópoles. Quem explorava, quem ia na mata e retirava tudo aquilo, claro que não era elite, né? Porque a elite não vai se enfiar no meio da mata. Eram as pessoas que a elite pagava para que fizessem essas questões para ela. E a elite exportava esses produtos. Vejam só que curioso. Hoje em dia no Brasil, nós temos uma grande elite agrária, que é responsável pelo desenvolvimento do agronegócio, que é presente no agronegócio. Tudo bem? Essa elite agrária, ela continua explorando o Brasil e exportando. Sabe qual o nosso principal mercado agora? É a China. Mas sabe quem continua sendo um grande comprador de produtos primários brasileiros? Os europeus. Gente, a estrutura não mudou. A gente está em 2020 e a estrutura permanece sendo uma estrutura colonial. Nós não somos mais colônia, mas a estrutura é muito semelhante. O Brasil cada vez mais tem focado em seus investimentos no agronegócio. Agronegócio, a grosso modo, significa exportar grãos de soja e milho para o mundo inteiro. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E o Brasil era colônia. E um dos principais mercados consumidores brasileiros ainda é a Europa. Desde o século XVI, desde o momento em que o Brasil foi encontrado, até hoje, ele continua fazendo a mesma coisa, que é exportar produtos primários para o comércio externo. Não focado no seu mercado interno, não focado nos interesses internos, mas focado nos interesses externos. Ou seja, os únicos beneficiados por todo esse cenário, por toda essa conjuntura, são aqueles que exportam esses produtos, que são as elites locais. Tudo bem, gente? A população não teve acesso à terra, mais um paralelo que nós fazemos com o Brasil. Se o interesse fosse com a estrutura interna brasileira, a lógica do agronegócio seria completamente diferente. Como assim, professor? No Brasil, quanto mais terras você tem, mais fácil é para você pegar empréstimo com bancos, a juros mais baixos. O que quer dizer que, quanto menos terra você tem, mais difícil e maiores são os juros que você paga para poder pegar empréstimos.
Ou seja, se você é um pequeno produtor e você quer entrar no circuito do agronegócio e você vai num banco pegar empréstimo, isso significa que você não consegue pagar o seu empréstimo e aí a sua terra é vendida para o agronegócio. É pega pelo banco e depois ela é vendida num pregão que é feito, que costumam ser feitos esses pregões, e quem está lá para comprar a sua terra, o grande produtor do agronegócio. Isso quando o pequeno produtor não vai diretamente no grande produtor e fala, olha, eu estou com muitas dívidas, então, por favor, compra minha terra. E aí o grande produtor compra e ele amplia ainda mais a sua terra. Tudo bem, gente? Então, e sem falar nas N questões que existem no campo brasileiro, né? Grilagem, morte de populações tradicionais para conseguirem as suas terras. Isso no Brasil não é novidade, isso acontece desde que Brasil é Brasil. A estrutura agrária brasileira, quando eu falo estrutura agrária, eu falo de terra, eu falo de produção no campo, é absolutamente concentrada. Professor, o que quer dizer uma estrutura agrária concentrada? Basicamente é o seguinte, imagina uma terra do tamanho do Rio de Janeiro inteiro. Imaginou? Imagina uma terra do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, para ser mais específico, para não pensar no estado. Estou falando da cidade do Rio de Janeiro. Pensa na cidade do Rio de Janeiro, aquele cachorro. Pensou na cidade do Rio de Janeiro? Perfeito. Não. Pensa na cidade do Rio de Janeiro. Eu falei cachorro, esquece, cachorro é o estado, perdão. Pensa só na cidade. Beleza. Agora imagina uma terra do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Pensou? Pois bem, é disso que a gente está falando. A estrutura agrária brasileira é pautada sobre essa concentração monstruosa. O que significa que se uma terra do tamanho da cidade do Rio de Janeiro está na mão de uma única família, aonde as pessoas vão conseguir emprego? Se o agronegócio cada vez mais se utiliza as tecnologias, quer um exemplo? Um trator faz o trabalho de 10 pessoas. Aonde essas pessoas vão trabalhar? O agronegócio cada vez mais emprega pessoas com alta qualificação. E aí, quando eu falo pessoas com alta qualificação, não são 1000 pessoas, não são nem 100. São grandes químicos, biólogos. Entendem? Não são pequenos produtores. Até podem ser, mas normalmente um trabalho sazonal, colheita, época de colheita, época de plantio, ou então um pequeno produtor que fornece seus produtos para o agronegócio, mas que ele acaba em algum momento perdendo a sua terra, pelos mesmos motivos que eu já expliquei, tentando ter acesso a empréstimos, enfim, e que por ele ser um pequeno produtor, isso significa no Brasil e na América Latina, tá? Porque essa estrutura ela se repete em grande parte dos países latinos. E quanto menor é a sua terra, mais difícil é de você conseguir um empréstimo. Os juros são mais altos, o que significa que mais dia, menos dia, ele vai acabar perdendo a sua terra para o grande produtor. Então, a população não tem acesso a terras na maioria dos países subdesenvolvidos. O que significa que se essas pessoas não têm acesso à terra, elas vão procurar outros lugares para poder viver. E qual que é o outro lugar? A cidade, inchaço urbano. Uma série de problemas se desenvolvem a partir disso. Compreendem, gente? Então esse retrato é o retrato dos países. Eu falo muito de Brasil, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Porque o Brasil é a nona economia do mundo. Né? E é sempre bom lembrar disso, porque a nona economia do mundo é um país subdesenvolvido e um país com IDH absolutamente pífio para o tamanho que ele tem e para a nona economia que ele é. Uma economia guiada para o agronegócio, que é guiada para o mercado externo, que é o retrato dessa lógica que eu estou falando para vocês e que se repete por grande parte dos países subdesenvolvidos, claro, tirando China. Tá bem, gente? Portanto, os únicos que lucravam
com essa estrutura colonial eram as elites locais. E quando a gente pensa em terras concentradas, adivinhem nas mãos de quem que essas terras estão concentradas até hoje? Nas elites locais. Isso é muito, muito doido de se perceber. Porque as mesmas elites que desde séculos e séculos e séculos atrás dominam as terras, foram grandes entusiastas, inclusive, do mercado escravocrata. Essas elites permanecem as mesmas até hoje. Em grande, para não dizer todos, em todos não, porque na China houve uma conjuntura completamente diferente. Mas na maioria dos países que hoje em dia são subdesenvolvidos, há a presença dessa conjuntura. As elites locais que lucravam lá atrás continuam lucrando com a nova estrutura presente, que é muito semelhante com a antiga, e que continuam concentrando as terras. Tudo bem, gente. E é bom sempre lembrar que a terra é um bem capaz de produzir renda para as famílias e para o desenvolvimento econômico do país. Por que divisão de terras é tão importante? Por que a maioria não, todos os países desenvolvidos, todos, dividiram suas terras pela sua população? Poderiam ser pequenininhos, mas um pouquinho de terra a população teria. Sabe por quê? Porque quando você tem a sua população produzindo no campo, isso significa que você vai ter uma grande variedade de espécies vegetais disponíveis. Como assim, professor? O agronegócio é monocultor, que significa que ele produz em grande parte uma única espécie vegetal. Soja, de repente um milho, e exporta. Pouca coisa fica aqui para dentro do país. Se você tem muita gente produzindo coisas diferentes, por mais que sejam minifúndios, ou seja, terras pequenas, você tem maior quantidade de alimentos disponíveis, maior variedade de alimentos disponíveis, percebem? Além disso, a economia gira mais. Por que ela gira mais? Porque as pessoas produzem nas suas terras, logo elas não estão desempregadas. Elas têm uma fonte de renda, o que significa que de uma tacada você diminui a desigualdade, você diminui a pobreza, você eleva o poder aquisitivo da população, você faz a economia girar, um monte de coisa só com a divisão de terras. Estados Unidos fez isso, todos os países da Europa Ocidental fizeram isso. A Europa Ocidental é minúscula, ela cabe dentro do Brasil. Mas todos os países que estão na Europa Ocidental, para ser mais específico, compõem a União Europeia, pelo menos os centrais que a compõem, possuem agriculturas extremamente desenvolvidas, que competem de igual para igual com o Brasil. E olha o tamanho gigantesco do Brasil. Por que consegue bater de frente? Porque eles têm uma estrutura agrária absolutamente diferente do Brasil. Vocês terem uma ideia, 90% da produção agrícola da Europa é feita por propriedades familiares. 10% apenas é composta pelo agronegócio. Aqui no Brasil é completamente inverso. E não só isso, grande parte dos herbicidas, pesticidas que nós utilizamos aqui, agrotóxicos, que são venenos, isso tem que ser dito, agrotóxicos são venenos, a maior parte desses produtos que nós utilizamos na nossa agricultura aqui no Brasil e no mundo subdesenvolvido não são permitidos na Europa ou nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. Por quê? Porque eles sabem que isso causa câncer. Eles sabem, todo mundo sabe. O que não faltam são pesquisas sobre isso. Lá eles não permitem, só que aqui, porque basicamente nós somos focados no setor primário, então temos que produzir produtividades monstruosas para conseguirmos manter o PIB que nós temos e desenvolver o tão quisto desenvolvimento econômico. Nós precisamos aumentar a produtividade. E aumentar a produtividade sem investir nos outros setores da economia, ou seja, indústria a gente terceiriza. A gente privatiza, a gente não desenvolve um parque industrial robusto nacional.
Setor de serviços. Grande parte da população brasileira já está empregada no setor de serviços, e não só no setor de serviços. No setor de serviços, só que de maneira informal, trabalhando como Uber, como iFood, sem nenhum tipo de garantia trabalhista. Por quê? Porque não tem terras disponíveis para a população, porque a indústria não contrata, porque a indústria também se utiliza cada vez mais tecnologias, de tal modo que uma máquina faz o trabalho de 10 caras, de 10 pessoas, ou mulheres, enfim. Falei caras, né? Caras e mulheres, enfim. Faz o trabalho de 10 pessoas. O que significa que cada vez mais as pessoas vão sendo jogadas para o setor terciário da economia e de maneira totalmente desregulamentada. Viram mão de obra barata. Tudo isso acontece muito menos nos países desenvolvidos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles dividiram as suas terras. Gente, isso aí é basilar, isso é básico. Não é o Almir, professor de geografia, que está falando. Todo mundo que estuda isso sabe. Uma população que não tem acesso à terra significa que é uma população que vai ser pobre. Pobre. Ponto final. Pobre do ponto de vista alimentício, porque tem pouquíssimas variedades para consumir, e as que tem são cheias de agrotóxico. Pobre porque não vai ter emprego para elas. IDH esquece IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, esquece. Estão entendendo? Então, terra é fundamental para as famílias. E esse fato é complexificado quando somado ao uso do sistema de escravidão. Sabe por quê? Pelo seguinte, lá atrás, enquanto não tinha ocorrido a abolição da escravatura, essas elites, que permanecem as elites desses países, aí eu incluo a elite brasileira também, porque ela é escravocrata, ela é dessa época. Essas elites, elas tinham grandes propriedades, continuam tendo, ampliaram suas propriedades, concentraram cada vez mais e participam do agronegócio atualmente. Lá atrás, durante a escravidão, elas se utilizavam da mão de obra escrava. E a partir do momento que a escravidão foi abolida, e não houve nenhum tipo de política pública que pretendesse inserir o negro na sociedade, essas pessoas ficaram absolutamente à margem de tudo. Porque pensa o seguinte, a pessoa foi escravizada a vida inteira. E aí, quando a gente fala escravizada, é bom ter em mente que a escravidão moderna, que é essa que a gente conhece, ela pressupunha que o negro não era gente. Ela pressupunha que africanos, asiáticos, latino-americanos eram sub-humanos. Se são sub-humanos, podemos fazer o que quisermos com eles. Por isso que pessoas eram vendidas em praças públicas com correntes no pescoço, como se fossem produtos. E assim, por reforçar, a elite que estimulou esse mercado e que se utilizou tanto desse mercado, que inclusive durante a época da abolição da escravatura foi contra a abolição, e sabe qual era o argumento? Que acabar com a escravidão é prejudicar muito a economia. Parece muito com o discurso que a gente tem ouvido em 2020, né? A questão do coronavírus. O argumento era esse. Não podemos abolir a escravidão, isso vai acabar com a economia brasileira. Essas coisas não mudam, né? Elas vão se replicando em momentos diferentes da história. Para entender um fenômeno que a gente vê hoje, a gente tem que olhar lá atrás. Então essas pessoas, quando foram libertas, entre aspas, né? Porque elas deixaram de ser escravos, porém nenhum tipo de política pública foi feita para elas serem inseridas na sociedade. O que significa que elas se tornaram mão de obra barata.
e, na sua maioria, sem nenhum tipo de benefício trabalhista. Ou seja, o escravo do passado, hoje em dia, é explorado sem quase nenhum direito trabalhista por essa mesma elite que lá atrás o escravizou. Essa é a conjuntura dos países subdesenvolvidos. Por que o Brasil não é uma potência? São diversos elementos históricos. Essa configuração deixou sequelas na estrutura socioeconômica desses países, é óbvio. É óbvio. Um país em que a maior parte, que é bom também deixar isso claro, né? A população brasileira, por exemplo, a maior parte dela é composta de descendentes dessas pessoas que foram escravizadas, de pessoas negras. Nenhuma sequela ia ficar nessa população. Nenhuma. A estrutura econômica desse país ia ficar intacta. Nada aconteceu. Obviamente que não, né, gente? Diversas sequelas na estrutura socioeconômica desses países foram mantidas, foram postas. Porque, primeiro, você não tem terra para ninguém. As terras são cada vez mais concentradas nas mãos das mesmas elites de sempre. O que significa que a economia não gira como ela deveria girar. As pessoas que anteriormente eram escravizadas, que são a maioria da população desses países, quando libertas, não tiveram nenhum tipo de política pública para que elas fossem inseridas no sistema do capitalismo. Ficaram à margem. Óbvio que tudo isso gera sequelas monstruosas na estrutura socioeconômica desses países. Monstruosa. Tendo como consequências precárias condições de vida que levam aos baixos IDHs. É óbvio. Tudo isso não leva a coisa boa. Leva a precárias condições de vida. E aí, em específico, países do Sul, e aí eu adiciono do Sudeste Asiático, países latinos como nós, países africanos, que tanto sofreram no século XIX e continuam sofrendo. Tá? Investimentos em saúde e educação muito abaixo do necessário para as populações desses países. E isso é uma parada absolutamente contraditória, porque a gente já viu que investir em educação e saúde são dois investimentos que somam, que elevam os três pilares do IDH. Investir em educação significa que as pessoas vão ter melhor qualificação, vão conseguir se inserir melhor no mercado de trabalho, o que significa que elas vão ter melhores salários, o que significa que aumenta o índice de saúde, justamente que as pessoas têm mais acesso a informações. O índice de saúde aumentando significa um aumento na economia, porque pessoas doentes não trabalham. Se a saúde é boa e garantida para todos e todas, as taxas de produtividade aumentam também. O que esses dois índices, inclusive, juntos aumentam o índice de renda per capita. Ou seja, ter investimentos muito menores em saúde e educação não faz sentido algum. Você limitar os investimentos sociais durante 20 anos não tem o menor sentido, porque todo mundo que estuda isso sabe que investimento em educação e saúde é fundamental para que o IDH como um todo seja elevado. Você impedir ou diminuir, continuar investindo pouco nesses índices, significa se manter no subdesenvolvimento, se manter na pobreza e manter a sua população nessa pobreza. Continuando, absolutamente contraditório, é um movimento absolutamente contraditório e que é muito comum nesses países. A maneira mais rápida de melhorar a qualidade de vida é através desses serviços básicos, capazes de aumentar a renda das pessoas, mais dinheiro para o país investir em outras necessidades. Tem isso também. Porque se as pessoas lucram mais, se as pessoas ganham mais, significa mais imposto que o país arrecada. Se significa mais imposto que o país arrecada, ele consegue investir em outros setores. E outra coisa, se muita gente está trabalhando, significa que a produtividade do país como um todo também está aumentando, o que significa que o PIB aumenta.
que significa que mais dinheiro existe para o país reinvestir. Entendem como que não faz o menor sentido? Menor sentido. Educação e saúde têm pouco investimento? Não faz o menor sentido. E mais uma vez, isso não é o Almir, o professor de geografia, que está falando. São pesquisas que são desenvolvidas durante décadas sobre esse assunto. A ONU fala sobre isso. A Organização das Nações Unidas fala sobre isso. Meu Deus. Compreendem? Nós temos um grande investimento no setor primário e no pagamento de algumas questões com a dívida pública. E os setores mais importantes para a elevação do IDH acabam sendo postos de lado. Educação e saúde. Acabam tendo seus investimentos limitados para que os setores que sempre recebem a maior taxa de investimento continuem recebendo sem nenhum decréscimo. O que significa que a qualidade de vida não vai ser melhorada. Porque os dois setores que são responsáveis por isso não recebem o investimento necessário. Os países com IDH mais baixo do mundo se encontram majoritariamente no continente africano. É isso. Os países que se encontram com os IDHs mais baixos do mundo se encontram no continente africano. Tais países tiveram toda a sua estrutura cultural, seu modo de organização social e territorial totalmente modificados pelos interesses coloniais europeus entre os séculos XIX e XX. Gente, imagina o seguinte. Chega um conjunto de caras completamente diferente de todo mundo que você conhece. Todo mundo. E aí ele começa a vender as pessoas que você ama como escravos. Ele chega um dia e fala: agora isso aqui é o Congo. Beleza. Mas ele junta dentro do Congo duas tribos que se odiavam. Isso não vai dar certo. E é bom deixar claro, o europeu não fez nada sem querer. Nada sem querer. Tudo que foi feito foi para cumprir um projeto de acumulação de capital para os países europeus. Não entendi o que você falou, professor. Seguinte, se as pessoas estão se matando, é mais fácil de explorar. É mais fácil eu explorar um país, um território, se não tem ninguém vivo. E além de explorar esse território, as matérias-primas, né, eu pego as pessoas que sobreviveram desses conflitos e vendo como escravos. No outro lado do mundo. Obviamente que a estrutura cultural, a organização social e territorial desses países foram dizimadas, destruídas. Culturas milenares foram destruídas pelos europeus durante os séculos, principalmente na África, entre os séculos 19 e 20. Estamos no século 21. Como eu falei, alguns países africanos eram colônia dos europeus até 1994, o que significa que essa destruição cultural, essa destruição da organização social e territorial desses países estava sendo desenvolvida até 26 anos atrás, em alguns países em específico. Ninguém passa 200, 300, 400 anos fazendo alguma coisa sem querer.
Entendem? Toda essa destruição, toda essa morte teve uma intenção apenas: atender aos interesses coloniais dos europeus. Assim é mole virar desenvolvido, né? Atualmente, a estrutura do comércio internacional mantém esses países como explorados. Como assim, professor? Pelo seguinte, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas já vou dar uma adiantada. Os países europeus foram explorando, vendendo nossas riquezas e foram acumulando cada vez mais capital, cada vez mais capital. Capital isso é fundamental para o desenvolvimento de quem? Da Revolução Industrial. Sem essa exploração prévia, não teria o desenvolvimento da indústria. O que significa que a nossa sociedade atual foi moldada a partir dessa exploração que fizeram com os nossos antepassados. A gente chama isso de acumulação primitiva de capital. Quando a gente for estudar as fases do capitalismo, isso tem muito bem imposto, inclusive no livro de vocês. Então, esses países subdesenvolvidos, né, eles foram sendo explorados pelos países europeus. Professor, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos foi construído a partir de descendentes de ingleses. Tá? Alguns ingleses saíram da Inglaterra e foram para a América do Norte, assim como franceses também lá no Canadá. O que significa que eles são descendentes diretos dos europeus. Então, a gente coloca no mesmo grupo. Beleza? Então, os países desenvolvidos foram se desenvolvendo às custas das matérias-primas, de tudo, das pessoas presentes nos países subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos, quando se tornaram independentes, eles tinham uma série de questões a lidar. Como assim, professor? É o seguinte: você é colônia, você era colônia, até pouco tempo atrás você era colônia. Perdão, estou sem minha água, minha garganta começa a arranhar. Você era colônia até pouco tempo, o que significa dizer que toda a sua economia ela é guiada para o mercado dos outros. Você existia para atender às necessidades do europeu. Basicamente é isso em bom português. O que significa que você não tem uma indústria, sua organização social foi completamente destruída, não existe. Você tem que começar do zero. Ou ela foi constituída pelos outros. O europeu, ele teve o processo de acumulação primitiva de capital às nossas custas. Mas e a gente que foi explorado? O que a gente tem? A gente não tem nada. Então, os países subdesenvolvidos, quando começaram a desenvolver a indústria, se desenvolver, eles fizeram esse movimento a partir de empréstimos de instituições internacionais como FMI, como Banco Mundial. Tudo bem, FMI e Banco Mundial já são mais recentes, tá? Mas ainda assim começaram a se desenvolver a partir de empréstimos que vinham em grande parte dos países desenvolvidos. Só que quando você pega o empréstimo, você tem que pagar. O que acontece quando você não tem o dinheiro para pagar? Porque, afinal de contas, você está criando o seu parque industrial, você está criando alguma coisa, né? O que você faz para pagar? Você pega mais dinheiro emprestado. Ou seja, essa estrutura do comércio internacional, essa estrutura internacional, sem dúvidas, foi fundamental para manter as antigas colônias enquanto países subdesenvolvidos. Esse é o ponto importante. Por que os países africanos não cresceram economicamente? Além de diversas questões internas que foram construídas pelos europeus e continuam até hoje, tem essa questão do endividamento internacional, a dívida externa gigantesca. E aí, para pagar, esses países subdesenvolvidos acabam investindo mais nos setores que eles sempre focaram, que é o setor primário, que alimenta essas elites, que continuam lucrando ao longo dos séculos, enquanto o restante do seu povo morre de fome. Essa é a estrutura da divisão internacional do trabalho, que começou a ser desenvolvida lá atrás,
no século XVI e que permanece até hoje, tá? Os responsáveis por manter essa estrutura colonial presente são, sem dúvidas, os organismos internacionais multilaterais que financiam empréstimos aos países subdesenvolvidos, como FMI, Banco Mundial. Beleza, gente? Que impedem esse avanço. Sempre parece que vai, mas volta. Vai, mas volta. Por quê? Porque tem que pagar empréstimo. Você é obrigado a pagar empréstimo. E seguinte, quando você pega empréstimo de FMI, Banco Mundial, eles falam assim para você, não, tranquilo, você vai pegar empréstimo, né? Beleza. Mas aí para você pegar esse empréstimo, eu exijo, não é um pedido, tá? Isso tem que ser deixado claro. Não é um pedido, é uma exigência dessas instituições internacionais multilaterais. Se você for pegar empréstimo comigo, você vai ter que diminuir investimentos sociais. Porque você vai ter que diminuir, né? Você vai ter que enxugar a máquina pública para poder manter o dinheiro necessário para me pagar. O que significa menos investimento em saúde, em educação, e que a gente já viu que são 2 índices fundamentais para que o IDH se desenvolva melhor, ou seja, para que o país se desenvolva melhor e para que as pessoas tenham melhores condições de vida. Se você não pode, porque você está endividado com o FMI, e você é obrigado a atender o que ele te manda, não é pedido, ele te manda. Isso explica muito bem o porquê que as taxas de investimento em educação e saúde são tão baixas nos países subdesenvolvidos. Então, essas instituições mantêm esses países como explorados. Tá, gente? Vamos avançar. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Classificação de nações de acordo com a riqueza. Após o final da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, a fronteira de desigualdade planetária e desigualdade mundial estava muito bem demarcada. Como assim, professor? Vamos continuar. No norte, os países ricos com um grande desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social. E no sul, os países pobres, com subdesenvolvimento em diversas áreas. Seguinte, acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Acabou. Segunda Guerra Mundial é quando o final da Segunda Guerra Mundial é quando os Estados Unidos se definem. Estava nesse avanço progressivo, mas no final da Segunda Guerra, com a Europa arrasada, é quando os Estados Unidos se colocam verdadeiramente enquanto principal economia capitalista. É no final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Ou seja, no norte, nesse momento, nós tínhamos os países desenvolvidos e no sul, os países com vários subdesenvolvimentos em várias áreas, tá bem? Professor, e a União Soviética? E o Bloco Socialista? Vou chegar nisso daqui a pouquinho, tá bom? Segura só rapidinho. Alfred Sov, analisando a conjuntura planetária no pós-Segunda Guerra Mundial, criou a expressão Terceiro Mundo. Em 1952, Alfred Sov, que era economista e sociólogo, se não me engano, ele cria o termo Terceiro Mundo. E ele cria em 1952. Fiquem com essa informação na cabeça. Quem compunha o Terceiro Mundo, segundo Alfred Sov? Os países que apresentavam pequeno desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social, ou seja, a maior parte do mundo. É bom deixar isso claro. A maior parte do mundo, a maior parte dos países que estavam no sul global tinham um baixo desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social. Portanto, estavam dentro do grupo do Terceiro Mundo, segundo Alfred Sov. Tá? E por conta desses pontos, né, baixo desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social, não participavam das decisões políticas e econômicas mundiais. Esses países não participavam das decisões políticas e econômicas por conta dessas baixas taxas de desenvolvimento. Tá?
o que acontece? Políticos, cientistas viram esse conceito de terceiro mundo e curtiram. Falaram, olha só que interessante. E a partir desse conceito de terceiro mundo, eles criam mais dois conceitos, que são o de primeiro e segundo mundo. Tá? Então, o primeiro conceito é o de terceiro mundo, criado por Alfred Sov em 52, e depois o conceito de primeiro e segundo mundo são criados por políticos e cientistas da época, tá? Pautados sobre critérios como desenvolvimento econômico e organização política. Por que organização política? Vamos ver daqui a pouco. Quem representava o primeiro mundo? Ora, os países capitalistas desenvolvidos. Então, os países que eram tidos como de primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. Tá? E o segundo mundo, quem estava lá? Os países socialistas ou de economia planificada. Por isso a questão da organização política. Professor, o que é economia planificada? Economia planificada é uma forma de organizar a economia em que o Estado tem controle sobre todas as etapas desse processo econômico. Ou seja, o Estado domina desde o momento da extração da matéria-prima até a transformação, deslocamento e até chegar no mercado consumidor. Tudo isso é controlado pelo Estado. Isso é uma economia planificada. Como a economia capitalista não é planificada, muito pelo contrário, esses países que tinham uma economia planificada, porém não eram socialistas, também estavam dentro do segundo mundo, tá bom? Então, o segundo mundo era composto por países socialistas ou de economia planificada. Show? E terceiro mundo eram aqueles países que também eram capitalistas, porém pobres, tá? Então, o terceiro mundo eram aqueles países que eram capitalistas, porém eram pobres. Show? E aqui nós temos uma tabelinha que aponta os 20 piores IDHs, né? E a gente percebe que aqui, ó, esses países em grande parte compõem o continente africano ou asiático, tá? Então aqui, ó, República Centro-Africana com IDH de 0,352. Lembrando que quanto mais afastado do 1, pior é esse IDH, o que significa que um IDH de 0,9 é um IDH muito bom. E o IDH de 0,3 é desastroso. É desesperador. Tá? Então, República Centro-Africana, Níger, Chad, Burkina Faso, Burundi, Guiné, Sudão do Sul, Moçambique, Serra Leoa, Eritreia, Guiné-Bissau, Libéria, República Democrática do Congo, Mali, Etiópia, Djibouti, Costa do Marfim, Malau, Afeganistão e Iêmen. Todos esses países ou estão no continente africano ou no asiático, como o Afeganistão. Tá bem, gente? Isso mostra o que a gente vem conversando até agora, beleza? É isso. E quando a gente olha para o PIB, a gente percebe que também são PIBs muito pouco expressivos. Muito pouco expressivos. Isso não aconteceu hoje. Não foi de ontem. Não foi porque eles se esforçaram menos. Ou coisa do tipo. Tem toda uma conjuntura histórica por trás. E aqui a gente tem um mapinha que ele mostra muito bem essa divisão que foi feita, tá? Países de primeiro mundo são os verdinhos, tá? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Austrália. E o resto do mundo. E aqui nós tínhamos basicamente o segundo mundo, União Soviética, alguns países ali do continente africano de economia planificada e socialistas também, ou que eram aliados da União Soviética, tinha um alinhamento ali ideológico. Temos o terceiro mundo, que é a maior parte do mundo. E esse mapa mostra muito bem como é que ficou a divisão do mundo a partir desse momento, tá? A partir da construção do conceito de terceiro mundo por Alfred Sov e depois pelo desenvolvimento do entendimento de primeiro e segundo mundo que vieram a partir desse conceito oferecido por Sov, tá bom? É isso. Passando, essa forma de dividir os países perdeu seu sentido ao longo do tempo.
A gente fala hoje em dia, isso é uma coisa de primeiro mundo, hein? Então, o Brasil é terceiro mundo, mas tá errado, tá, gente? Quer dizer, não tá errado, mas é uma delimitação, né? É uma forma de entender, de dividir o mundo que já não é utilizada, né? Já perdeu sentido há um bom tempo. Né? Primeiro e segundo mundo são delimitações da Guerra Fria. A gente não tem mais um bloco socialista no mundo. A gente tem alguns países socialistas, né? China, Vietnã, Coreia Popular, Cuba, e alguns outros na Ásia. Mas não é um bloco socialista que tem uma liderança estabelecida, que é a segunda maior economia do mundo. Não. Hoje nós temos países socialistas, tudo bem? Então não faz mais sentido falar em um segundo mundo. Tá? Mas vamos ver essa trajetória histórica. A partir de 1960, o que aconteceu? Alguns países do mundo subdesenvolvido começaram um lento processo de industrialização. E aí eu recorto isso e venho para o Brasil. Tá? O Brasil ele começa a sua industrialização com Vargas, na década de 1930. Getúlio Vargas é fundamental para o desenvolvimento da indústria de base brasileira. Tá? E a indústria, o parque industrial brasileiro começa a se diversificar a partir da década de 50 com o JK, seu plano de metas, 50 anos em 5, em que basicamente ele abre o Brasil para receber indústrias multinacionais para que elas instalem as suas fábricas, né, suas indústrias aqui, e o Brasil consiga crescer economicamente. A ideia de 50 anos em 5 era justamente essa, desenvolver o país em pouco tempo. E como que isso seria feito? Abrindo o mercado para a atração de indústrias multinacionais, beleza? Então, o Brasil ele começa a diversificar seu parque industrial na década de 50. De maneira muito semelhante, grande parte dos países subdesenvolvidos, não é grande parte não, mas uma quantidade significativa de países subdesenvolvidos, considerando que muitos deles até hoje não têm um parque industrial consolidado, né, infelizmente, mas uma quantidade desses países subdesenvolvidos a partir da década de 60 começaram um lento processo de industrialização, ou seja, construindo indústrias de base, abrindo seus mercados para indústrias multinacionais, beleza? Então não tinha mais como colocar esses países enquanto pobres, porque afinal de contas eles tinham indústria, eles tinham um parque industrial mais ou menos ali diversificado. Então não tinha como ficar chamando esses países de pobres, países que não tinham indústria, que não eram industrializados, porque eles tinham. Então esses países eles passam agora a ser chamados de países em desenvolvimento. Beleza, gente? Então, perde-se a ideia de terceiro mundo, porque não faz mais sentido do ponto de vista industrial, tá? Econômico, portanto, e se usa agora o termo países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Alguns autores colocam uma divisão desses dois termos, tá? Deixar claro. No livro de vocês ele entende como uma coisa igual. Alguns autores colocam que países em desenvolvimento são aqueles que estão com uma economia muito crescente, né? E aí sempre lembramos dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que são economias subdesenvolvidas que nos últimos anos têm crescido muito economicamente, né? Mas, e subdesenvolvidos seriam os outros. Mas vamos seguir essa perspectiva, né, de países subdesenvolvidos, né, que em desenvolvimento subdesenvolvidos seriam a mesma coisa. Tudo bem? Então, cai o termo de terceiro mundo para ser utilizado agora a ideia de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Tudo bem? E o que acontece? Com o esfacelamento da União Soviética em 1991 e concomitantemente com o desaparecimento do Bloco Socialista, por quê? Porque a União Soviética ela encabeçava o Bloco Socialista, ela que levava o Bloco Socialista, ela era fundamental para o Bloco Socialista. E a partir do momento que o país mais importante do bloco cai, o bloco cai como um todo. Beleza? Então, com o termo
com o termo, perdão, com a queda dos soviéticos, né, o termo segundo mundo perde validade. Se o segundo mundo era voltado para os países socialistas, de economia planificada, e o seu principal representante deixa de existir, esse mundo deixa de existir, beleza? E esses países que anteriormente compunham o bloco soviético passam a integrar agora os países subdesenvolvidos. Eles passam a integrar agora essa delimitação dos países subdesenvolvidos junto com aqueles países que anteriormente compunham a divisão de terceiro mundo, tá bom? E a partir de então, os termos corretos passam a ser países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Deixando claro que quando a gente fala de países desenvolvidos, estamos falando do antigo primeiro mundo, e quando falamos de países subdesenvolvidos, estamos falando do antigo terceiro mundo, tá bom? Então, quando a gente quer entender quando que a delimitação primeiro, segundo e terceiro mundo deixaram de ser utilizadas, a gente tem que lembrar que da década de 60, com alguns países subdesenvolvidos desenvolvendo sua industrialização, o que já deixa pouco interessante essa delimitação de terceiro mundo, porque afinal de contas esses países estavam se industrializando, e também a queda do bloco soviético, né, em 91, que significou a queda do segundo mundo. Portanto, não tinha mais como dividir em primeiro, segundo e terceiro mundo, se o segundo e terceiro mundo já não tinham mais aquelas características que foram utilizadas para a delimitação do mundo lá na década de 50. Então, agora nós temos países desenvolvidos, que compõem o antigo primeiro mundo, e agora nós temos os países subdesenvolvidos, que compunham o terceiro mundo, e que dentro desse bloco agora nós temos os países que anteriormente compunham a União Soviética. Esses países agora compõem a União Soviética e o bloco socialista como um todo, tá? Esses países são integrados ao grupo de países subdesenvolvidos. Tudo bem? Próximo ponto. O Ocidente recria os conceitos de Norte e Sul. No contexto político da década de 80, Norte e Sul deviam ser apenas posições geográficas. Gente, aqui teve um erro, tá? Tá errado, não é deviam, é deixam. Tá? Eu escrevi errado na hora de montar o slide, mas na hora que tiver na plataforma já vai estar certinho, tá? No contexto político da década de 80, Norte e Sul deixam de ser apenas posições geográficas. Posições geográficas que basicamente estariam acima ou abaixo da linha do Equador. Não entendi, professor, como assim? Seguinte, o Norte e o Sul param de ser tidos apenas enquanto posições geográficas. Não é mais quem está a norte da linha do Equador ou ao sul da linha do Equador. Agora, esses dois termos passam a indicar riqueza e pobreza. Como assim? Os países do norte eram os países ricos e desenvolvidos. E bom deixar muito claro uma questão. Norte não tem relação nenhuma com o norte geográfico, tá? Porque a Austrália, por exemplo, a Austrália, que está no sul com força, no sul geográfico com força, uma latitude bem alta, bem ao sul da linha do Equador, a Austrália é vista como pertencente ao norte. Portanto, independe da sua localização geográfica, você estar posto enquanto pertencente ao norte global ou ao sul global. O que importa são as suas taxas de desenvolvimento econômico. Sul. Países pobres e subdesenvolvidos, independente de estar no sul geográfico. Mesma coisa. Se no norte não importa se você está no norte geográfico, no sul também não importa se você está no sul geográfico. Marrocos, por exemplo, e na verdade, se vocês forem olhar, grande parte do continente africano está acima da linha do Equador. Porém, o continente africano como um todo é tido como pertencente ao sul global. Eu coloquei aqui Marrocos, mas o norte da África inteiro não está abaixo da linha do Equador. Mas é tido enquanto pertencente ao sul. Aqui. Esse mapa mostra muito bem
Vejam o que é tido enquanto norte. Olha essa curva aqui na Austrália. Olha essa curva. Olha a curva que é feita no continente africano. Toda a curva que é feita em todo o sudeste asiático. O México está acima da linha do Equador. Porções da Amazônia estão acima do Equador. Mas não são tidos enquanto pertencentes ao norte. A América Central inteira está acima do Equador. Mas é tido enquanto pertencente ao sul. Percebam, norte e sul deixam de ser delimitações geográficas. Não importa. Simplesmente não importa se você está ao norte da linha do Equador ou ao sul da linha do Equador. O que importa qual é o seu desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e social. Dessa forma, a Austrália, que está no sul com força, é tida enquanto pertencente ao norte. Tá bom? Não só a Austrália, como também a Nova Zelândia, né? Que compõem ali. Isso é muito engraçado de se perceber. Porque quando você pega o continente Oceania, nem todos os países fazem parte do norte, mas a Austrália, Nova Zelândia fazem. Ou seja, tem uma divisão muito clara dentro do continente. Por mais que todos estejam na mesma porção global. Percebem? Não importa a posição geográfica, o que importa é o seu desenvolvimento econômico. Desigualdades entre o norte e o sul. Ao longo dos anos, a DIT... Professor, o que é DIT? Escreve aí. Divisão Internacional do Trabalho. Promoveu uma profunda acumulação de riqueza apenas no Ocidente. Professor, como assim Divisão Internacional do Trabalho? Basicamente é a divisão que diz o que cada parte do planeta vai fazer. Ou seja, os países subdesenvolvidos, como nós vimos aqui, os países do Sul, vão ser os responsáveis pela exportação de produtos primários, enquanto que os países do Norte vão ser responsáveis pela exportação de produtos manufaturados, produtos tecnológicos, ou seja, produtos que são de alto valor agregado. Ou seja, a exportação de um computador gera muito mais dinheiro para a Alemanha, por exemplo, do que a exportação de grão de soja. Percebe? Essa profunda acumulação de riqueza apenas no Ocidente, e aí quando eu falo Ocidente, eu estou querendo dizer Europa e Estados Unidos e Canadá, por quê? Porque são descendentes diretos dos europeus, beleza? Então fazem parte da mesma cultura judaico-cristã, tá? Esse Ocidente, culturalmente falando, acumulou muito dinheiro a partir da DIT. Por que acumulou? Porque, caramba, enquanto o Brasil está exportando sacas de soja, a Alemanha está exportando telefone, está exportando computador, está exportando softwares caríssimos. Compreende? Então, a Divisão Internacional do Trabalho diz: se você é subdesenvolvido, você exporta produtos primários. E se você é desenvolvido, se você é do norte, você exporta produtos de alto valor agregado. Ou seja, enquanto nós exportamos grão de soja, eles exportam iPhone. O que significa uma margem de lucro e um superávit na balança comercial deles absurda. O que significa que para eles comprar nossos produtos é fácil. Porque quantas sacas eles compram com a venda de alguns iPhones? Compreendem? Então eles acumulam muito, porque a Divisão Internacional do Trabalho estrutura essa acumulação tão grande para eles, deixando a balança comercial deles positiva, deixando uma lucratividade, um superávit muito grande. Beleza? Pensa o seguinte. Você
vende um telefone por, sei lá, R$ 1.500. R$ 1.500. Vamos para o seguinte, você é um pequeno empreendedor, você tem uma lojinha, e aí você vende smartphone, só smartphone, tá? E aí, para cada smartphone, você cobra R$ 1.500. Um exemplo aí que está vindo na minha cabeça agora. E aí o pequeno empreendedor está do seu lado, ele vende só alface, produtos primários, tá? Vegetais, enfim. Quem vai ter mais dinheiro no final para reinvestir na sua produção? Ou seja, para manter o seu negócio cada vez mais sadio? Quem tem a margem de lucro maior. E quem tem a margem de lucro maior? Aquele que vende produtos a R$ 1.500 cada ou quem vende vegetal, que é por um preço muito mais barato, que vende alface. O cara que vende iPhone vai lucrar muito mais ou o cara que vende alface? Vocês sabem a resposta. O que significa que o cara que vende iPhone tem muito mais chances de crescer, enquanto que o cara que vende alface tem muito menos. É isso. A divisão internacional do trabalho é isso. Ponto final. Pegaram? As outras nações exportam produtos primários e importam produtos manufaturados industriais. E tem isso também. Mais um ponto que explica a dívida externa tão grande dos países subdesenvolvidos. Porque enquanto você exporta produtos primários, você importa produtos manufaturados industriais de alto valor agregado, que significa que você exporta produtos de baixo valor agregado e importa produtos de alto valor agregado. Ou seja, você vai ter dívida. Sabe por quê? Porque você precisa de um telefone celular. Você precisa, e atualmente a gente vê isso com muita força, até para a gente usar isso daí como exemplo. O que a gente mais precisa nos hospitais nesse momento de coronavírus? Respiradores. O Brasil produz respiradores? O que a gente precisa para poder fazer testes? Reagentes. O Brasil produz reagentes? Não produz. Ele tem que importar. Nesse momento os preços estão muito caros. Entendem o que eu quero dizer? Enquanto nós subdesenvolvidos exportamos produtos com um preço muito barato, muito mais barato em relação ao que os desenvolvidos exportam, nós precisamos importar esses produtos mais caros, porque são fundamentais no mundo moderno. O computador é fundamental, o telefone é fundamental. E essas tecnologias, muitas que existem, vão sendo fundamentais nos múltiplos setores da economia presentes. Tecnologia, produtos manufaturados de alto valor agregado são fundamentais para o mundo moderno globalizado. Portanto, nós precisamos importar. Porém, nós vendemos produtos primários. Por isso que sempre há uma busca incessante pelo aumento da produtividade. E um investimento massivo no setor primário e o esquecimento de outros. Porém, isso é uma bola de neve, né? Isso é uma clara bola de neve. Tá? Avançando mais um pouquinho. Passando a apresentar endividamento progressivo, já falamos sobre isso, o esforçando a recorrer a constantes empréstimos para saldar dívidas, já falamos sobre isso também. O Ocidente se desenvolveu em diversas áreas importantes, como educação, saúde, ciência e tecnologia. O mundo desenvolvido focou muitos capitais em educação, saúde, ciência e tecnologia. E aí a gente sabe que investindo em educação e saúde, o IDH vai lá para cima, o que significa qualidade de vida melhor. E eles investiram a partir da imensa acumulação de capital que eles conseguiram a partir da exploração do mundo subdesenvolvido. E esses setores que eles investiram muito são de fundamental importância para a elevação do padrão e da qualidade de vida em suas sociedades. Por que a Alemanha é tão bonita? Por que a Itália é tão bonita? A França? Por que a Europa é a Europa? Está explicado. Ao mesmo tempo, países mais pobres,
precisam pedir empréstimos para a promoção de seus desenvolvimentos. Como que você vai investir muito em setores tão fundamentais se você é endividado até o pescoço? Óbvio que com isso há uma diminuição da qualidade de vida das suas populações. Óbvio. Uma dependência cada vez mais presente e constante dos países desenvolvidos. Portanto, está repetido o processo colonial, só que agora sob outros moldes. Porém, o sistema geral é absolutamente o mesmo desde o século XVI. O PIB mundial mostra nitidamente a desigualdade entre países ricos e pobres. E agora é chocante. Mais ou menos 70% do PIB mundial é produzido pelo norte global, pelos países ricos, desenvolvidos. 70% de todo o PIB mundial é produzido pelos países ricos. 30% é o resto do mundo. Logo, possuem um elevado poder de influência nas decisões econômicas do mundo. Gente, dinheiro é poder. Se você é responsável por 70% do PIB global, obviamente você vai ter um poder muito grande, uma influência muito grande nas decisões econômicas do mundo. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um outro indicativo da distância social entre países ricos e pobres, obviamente. Países ricos, a gente já viu que historicamente tiveram maiores ferramentas, maiores condições para investir em educação, saúde e depois em ciência e tecnologia, então todos os setores fundamentais para o desenvolvimento de um estado de bem-estar social e para o desenvolvimento de uma economia pujante, forte, estável. Agora, os subdesenvolvidos que foram colônias, depois que deixaram de ser colônias, viram suas populações que foram escravizadas não terem acesso algum a terras ou qualquer tipo de estrutura que eles inserissem no sistema capitalista, o que significa que o seu mercado interno é absolutamente frágil, o que significa que sua economia gira menos forte, ou nem gira. Além disso, para eles conseguirem desenvolver qualquer indústria, eles precisaram pegar dinheiro emprestado e precisam até hoje. O que significa que até hoje estão envolvidos em dívidas gigantescas. E vou te dar um papo também, mas recentemente a dívida é tão grande que esses países nem conseguem pagar a dívida exatamente. Eles só ficam pagando os juros da dívida. Ou seja, é uma bola de neve tão gigantesca que eles nem pagaram as suas dívidas externas, estão pagando apenas os juros dessa dívida externa. Olha que coisa. No caso do Brasil, o problema não é tanto a dívida externa. Nossa dívida externa foi quitada há alguns anos atrás. Nosso maior problema aqui é a dívida interna, mas para falar sobre isso dá uma aula inteira, então não vou me aprofundar agora, tá? Então, esses países que têm esse histórico muito complexo, obviamente que eles vão ter uma barganha no cenário internacional, um poder de barganha muito menor. E que também vão ter menos condições de investir nos setores fundamentais como educação e saúde. O que mostra como que é fácil ser desenvolvido à custa dos outros, né? É muito fácil ser desenvolvido à custa dos outros. E, obviamente, nosso IDH é muito menor do que o deles. É óbvio. E aqui a gente tem uma tabelinha. Não ficou tão boa assim o scan, a foto, mas dá para perceber, né? É do livro de vocês. Os 10 maiores IDHs do mundo: Noruega, Austrália, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, Singapura, Dinamarca. Os 10 menores: Moçambique, Guiné, Burundi, Burkina Faso, Eritreia, Serra Leoa, Chad, República da África Central, Congo e Níger, todos no continente africano. E o Brasil no 79º lugar. Eu acho que isso já corrobora muito do que a gente viu até agora, né? É isso, gente.
Gente, é isso. A aula ficou bem grande, mas espero que tenha sido boa, instrutiva, que vocês tenham entendido bem o conteúdo, tá? É isso, terças e quartas, plantões, 9 às 12, nos outros dias, em outros horários, vocês podem me procurar, só não garanto responder tão rápido, porque eu vou estar preparando aula, muito possivelmente. E é isso. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus, fiquem em casa, pelo amor de Deus. E pode parecer que não, mas no final tudo fica bem, tá? Tudo vai ficar bem. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau. Fui.